Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre as cirurgias bariátricas realizadas pelo Hospital Universitário. Vamos mostrar como e quem pode ter acesso a esse atendimento. Vamos conhecer também os cuidados que se deve ter com a pele das pessoas albinas. O albinismo é uma alteração genética que altera a produção da melanina no organismo. Um programa criado em 2002 pelo Hospital Universitário auxilia a população obesa que depende de cirurgia bariátrica. Antes da realização do procedimento, o paciente precisa passar por uma série de cuidados que envolvem desde a redução alimentar ao acompanhamento psicológico. Quem dá mais detalhes sobre como acessar esse programa e a importância da alimentação nesse processo é a nutricionista Celina Azevedo Dias. Aliás, é uma complexidade, né? Todos precisam trabalhar juntos, inclusive o paciente. Sem a colaboração do paciente, é um programa sem êxito para ele? Primeiramente, a gente queria agradecer o convite para falar um pouco sobre o programa de cirurgia do Hospital Universitário. Sem o papel do paciente nessa preparação, uma vez que ele tem que entender que ele precisa se preparar para essa cirurgia a partir da adoção da mudança de estilo de vida, né? Seja a adoção de hábitos alimentares saudáveis e também a prática regular de atividade física para combater também o sedentarismo. Em se tratando de ser humano, né, que vai para um procedimento como esse, a cabeça do gordo é diferente da do magro? Sim, uma vez que a obesidade ela é uma doença crônica de origem multifatorial. Então, muitas vezes, esse comportamento alimentar do paciente, do usuário obeso, ele está vinculado, sim, aos comportamentos psicológicos. Então, a gente precisa fazer também uma abordagem psicológica muito importante, tanto no pré e no pós-operatório. Os relacionamentos do gordo e do magro são distintos, são diferentes, né? Às vezes, o estereótipo de bonachão, de sorridente, é encarado muitas vezes dentro de um consultório como uma tentativa de esconderijo, uma área de segurança do gordo que não se relaciona bem com a sociedade? Pode ser, a gente tem que sempre prestar atenção nas alterações dos comportamentos sociais, né? Tanto para aquele comportamento que são considerados muitas vezes muito alegres, né? Considerados até humoristas. Então, assim, a gente precisa observar esse comportamento de afetos, né? De relação entre as pessoas que ele vive. Então, O bem resolvido pode ser considerado um problema dentro da psicologia, porque às vezes aquele tipo de comportamento não diz o que ele é. Então por isso que a gente precisa, tá, fazer essa avaliação do comportamento psicológico dessa pessoa ao longo do acompanhamento pré-operatório, para ver se a gente realmente consegue fazer um diagnóstico nessa preparação para a cirurgia. Bom, essa mudança tem profundas alterações. Primeiro, a mudança física, depois a de comportamento, a alimentar, né? E isso requer um esforço muito grande. A cabeça do ex-gordo é diferente, ele precisa trabalhar mais. Os cuidados com a psicologia, ela é bem específica? Ele precisa ser bem específico, tá? E assim, no pós-operatório, a gente precisa realmente que esse acompanhamento psicológico e nutricional, ele persista, tá? Porque a cabeça da pessoa que fez a cirurgia bariátrica, né, e é considerado o ex-obeso, ela precisa ser bem acompanhada para que ele não venha a ter, né, as alterações de comportamento alimentares e psicológicos que desenvolveram, né, a obesidade pregressa. Eu pude perceber, na observação do cotidiano, que o ex-obeso, né, que está em luta, né, para se firmar com um novo corpo, ele precisa de estímulos. Se ele não tiver os estímulos intrínsecos, ele precisa dos estímulos.
Então, a participação da sociedade, principalmente daqueles que o rodeiam, familiares e amigos, é super importante, né? É muito importante, tanto no acompanhamento antes da cirurgia, no pré-operatório, como no pós-operatório. Então, a gente sempre procura ter as reuniões com os familiares, com os responsáveis, ou até com amigos, esposos, cônjuges. Então, todas as pessoas que estão envolvidas no convívio daquela pessoa. Então, é muito importante. Então, a gente consegue também entender certos comportamentos, né, e ajudar o caminhar dessa pessoa. Há relatos de pessoas amputadas, não é? Elas sentem a síndrome do membro perdido, né? Eles sentem dor, por exemplo, se amputam um braço, sentem dor no braço, na perna da mesma maneira. O ex-gordo, ele sente esse tipo de problema também? Ele pode sentir ter alguns comportamentos, porque, por exemplo, quando o usuário faz a cirurgia, tá, no pré-operatório, então ele não tem mais aquele problema da obesidade. Então ele parece que precisa se sustentar em algum mais problema. Então vem muitas vezes essas fugas e o retorno da compulsão alimentar. Mas então, a gente é assim mesmo. A gente, no diálogo normal, tem observado, eu cheguei atrasado porque eu perdi o ônibus. Pior fui eu perdi o ônibus e ainda caí no ponto. Enfim, aí cada um vai trazendo, superlativando o problema para justificar um simples atraso, né? O ser humano é assim. Isso. Né? Então, quando ele começa a ter esse comportamento baseado na compulsão alimentar, né, e desencadear novamente alguns comportamentos alimentares inadequados, a gente precisa estar sempre investigando isso, estar de olho para que ele não venha a ter essa recidiva da obesidade. Às vezes o comportamento alimentar e a cultura é superior à vontade dele. Qual é a reincidência? Qual é, por exemplo, a incidência de tratamento não complementado que a pessoa voltou a ficar gorda? Olha, vocês têm essa estatística? A gente tem uma estatística do nosso serviço que aproximadamente 15% dos pacientes ele pode ter a recidiva da obesidade. Uhum. E isso está estreitamente relacionado à perda de segmento deste paciente no programa e à prática irregular de atividade física, mostrando aí que ele voltou a ser um usuário, uma pessoa sedentária. Uhum. E por ser sedentário e ter, vamos dizer assim, a cultura, e às vezes alguns já são desde criança obesos, né? Eles parece que continuam aquela vida de acomodação, que já estão assim bastante à vontade com aquilo. O ímpeto de se transformar, ele chegou, mas passou, né? Exatamente. E aí a gente precisa entender que algumas dessas pessoas têm 15, 20 anos de obesidade em sua vida. Então, fazer essa educação, né, esse olhar para o seu estilo de vida pode ser muito difícil para essa pessoa, para esse usuário. Então, agora, existem várias formas de convencimento, né? A pessoa, não, olha, você precisa emagrecer porque você até agora não teve um relacionamento, porque você vai enfrentar dificuldades na sociedade, como pegar um ônibus, você vai ter dificuldades com relação à sua saúde. Qual é que mais tem apelo forte na transformação? O apelo, muitas vezes, do bem-estar, né, e da qualidade de vida. Então, assim, você caminhar melhor, né, você poder fazer realmente uma atividade física, né, fazer uma simples caminhada. Muitas dessas pessoas não conseguem realizar isso quando tem a obesidade mórbida. E a gente, na observação da sociedade, é tão natural quando uma mãe, um pai chega na escola, desce do carro ou desce do ônibus ou da bicicleta, leva seu filho até a porta da escola. Quer dizer, isso é extremamente dificultoso para um obeso. Primeiro pelo transporte, depois a bicicleta, depois levar o filho, o peso da bolsa. Às vezes uma simples caminhadinha ou uma atitude como essa de família
é extremamente de sofrimento e de impedimento para ele, né? Exatamente. E assim, muitas vezes se levantar da cama, né? E o que as queixas principais desses usuários que entram no programa de bariátrica é que eles sofrem estigmatização social. Então, eles não conseguem ter um emprego digno por conta daquele excesso de peso. Aí depois vem os sofrimentos articulares, né, renais, pulmonares, cardiológicos, chega a diabetes, enfim. Eu acho que o maior convencimento, né, próprio interior é de que eu preciso me cuidar, né, honrar esse corpo que eu tenho, né, que me foi dado. Exatamente, porque a obesidade, ela por si só traz outras doenças associadas, né, com esse excesso de peso. Então, muitas vezes o tratamento cirúrgico, ele vai curar, né, vai causar remissão dessas doenças associadas. Eu sei que vai depender do paciente, mas em quanto tempo, por exemplo, um obeso pode se dedicar ao tratamento e ser considerado assim, vamos dizer assim, um magro saudável? Ele pode ser considerado, a gente tem resultados, né, com metas de perda de peso atingidas em 12 meses, mas ele pode ter de 12 meses a 24 meses desse êxito, desse sucesso. E não penso que vai ser da noite para o dia, né? Da Tudo noite é um para o processo, dia. Exatamente. Né? É um processo. Ele ganha, ele tem esse peso, excesso de peso. Em 20 anos ele não pode reduzir, né, essa quantidade de excesso em 6 meses. Se você achar que está magro, passe numa balança e veja o quanto o seu peso varia no mesmo dia, né? Depois do café, depois do almoço, depois do jantar, depois da cerveja, depois da picanha ou depois de uma salada. Celina, muito obrigado pela entrevista. De nada. Você sabe o que provoca o albinismo? No próximo bloco a gente esclarece essa e outras dúvidas sobre os cuidados que devemos ter com a pele das pessoas albinas. O Pauta Especial volta já.